Então vamos lá, esse é mais um episódio do podcast Sai da Média, o podcast onde a gente não dá tapinha nas costas, passa a mão na cabeça, onde a gente fala o que você precisa ouvir para você ir pro seu próximo nível, pro seu próxima etapa da sua jornada. Você sair da média. Sai da média, podcast para você sair da média, que dá nome ao podcast. Hoje a gente vai falar de um tema interessante. Hoje a gente vai falar o seguinte: como que você tira o melhor das pessoas? Como que você faz seu filho, sua equipe render mais? Como que você faz... Como que você faz eles realizarem aquilo que é preciso ser realizado, né? Realizado para eles e para você. E óbvio que isso vai te ajudar também, porque o que você vai aplicar com eles, você pode aplicar em você. É uma técnica de coaching criacional poderosíssima. Vai falar disso hoje. Roda a vinheta. E hoje, no podcast de hoje, tô aqui com Paty Araújo. E eu, Jerônimo Temel, pra falar de... Cara, essa é surreal, né, Paty? Acho que É surreal o poder dessa técnica. Dessa técnica, né? Essa técnica a gente já viu. Time de venda performar mais. Criança parar de fazer xixi na cama. Pré-adolescente dormir em quarto escuro. Marido, mulher conseguir coisa que o marido e a mulher quer. Equipe performar melhor. E criança parar de adoecer com essa técnica. Basicamente, se você precisa que o outro faça realize alguma coisa, essa técnica vai resolver. Essa técnica te ajuda, então você pode usar aí porque você quiser. Vai ser incrível. E mais do que isso, né? Acho que isso é bem importante a gente falar. Acho que todo mundo que tá perto de mim entende que um dos maiores diferenciais que a gente tem, que eu tenho, que o IGT tem, que os treinamentos de IGT tem, qual que é o maior diferencial na tua opinião, Paty? Não combinei com ela. Cara, tem vários diferenciais, né? É difícil qual que dizer você acha? O principal. Quando você olha pra mim, você pensa, Jerônimo é o cara aqui. Muita gente fala que se importa, assim, que o IGT se importa, que que se importa. Eu vejo muito essas palavras, assim. Cara, vocês realmente se importam. A metodologia de vocês é clara, é um outro baita diferencial. É clara, finalmente eu entendi, né? Tem gente que já era coach, fez a formação, faz assim, cara, agora finalmente tudo fez sentido pra mim, eu entendi. A metodologia é clara, é prática. E por quê? Você tá me pegando, hein? É só pergunta difícil. Por quê? Não sei por quê. Por quê? Por uma coisa muito simples. Porque eu sou obstinado por estudar ciência. Porque eu sou obstinado por trazer... Não é frase de para-choque de caminhão. Né? João e Carol, quando eles têm o Dia Mundial... Não sei se você sabe disso, mas no final de semana a gente aqui tem o Dia Mundial da Farra. Era sábado, tem sido domingo agora, né? E a gente senta pra cada um escolher duas coisas que quer fazer naquele dia. Então o João escolhe duas coisas. É a lista do Dia Mundial da Farra. É a lista do Mundial da Farra. João escolhe duas coisas, Carol escolhe duas coisas, Paty escolhe duas coisas, eu escolho duas coisas. O que as crianças falam com o papai? Já sei, papai, você vai escolher... Vai ler. Sentar pra ler o livro na cafeteria, porque eu sou obstinado por evoluir, eu sou obstinado pra ir pro próximo passo. Treinamento nunca termina, né? Então acho que o que eu vou te falar aqui, que isso que é o mais importante que eu queria te dizer. Peguei a Paty de calça curta, fiz um monte de pergunta pra ela. Só pergunta prova oral, pergunta difícil. E eu fiz tudo isso pra te dizer o seguinte, cara, eu sou obstinado por estudar como que você, como que eu, como que a Paty... Eu vou ser mais íntegro ainda, como sempre eu sou. Eu sou obstinado por estudar como eu vou pro próximo passo. E aquilo que eu aplico em mim para ir pro próximo passo, eu ensino pros outros. E você tem uma característica, assim, que quem tá perto de você, quem já fez um treinamento, um curso, sempre comenta, né? Os alunos comentam, a gente que tá de perto comenta. É a sua baita capacidade de transformar o conhecimento em algo simples e aplicável. Leio uma pesquisa científica cheia de números de N, de X, de P, tal. Qual é o número N, qual é o P dessa pesquisa, qual é... Teve até uma participante do WA de Vitória, ela falou assim, não, o Jerônimo, ele tem uma capacidade de pegar as coisas que são, assim, da ciência e tal, e trazer num nível que a gente, de fato, entende, fica simples. Pratica, né? Entende e pratica. E é isso que a gente vai trazer hoje. Algo que tem base científica, que é simples, uma que você pode praticar. Uma técnica de coaching, mas você pode praticar. Coaching e que eu aplico no WA, né? Então, tanto no WA como coach. Vamos falar disso? Vamos falar disso. Mas pra gente falar dessa técnica, você tem que entender dois conceitos pra gente chegar nela. Vamos entender o primeiro conceito. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. Antes de falar dos conceitos. Pra que você quer aprender a técnica de hoje? Para duas coisas. Primeiro, para realizar aquilo que você não está conseguindo realizar. E para fazer as pessoas realizarem aquilo que você precisa que elas realizem. Seu time, seu filho, sua mãe, sua mulher, seu pai, seja quem for que seja, realizar. É para isso que tem utilidade. Mas antes disso, acabei de lembrar, né? Antes disso. Rapaz, você não vai falar nada? Do quê? Eu tô com a camisa da coragem. Essa camisa do que eu usei no podcast lá sobre críticas. DJ Isadora Runca. Olha usei aí. um podcast sobre críticas.
Fiquei falando que a Isa tava o tempo inteiro fora da paleta, e eu com esse rosa estonteante. E pra eu tomar coragem de novo, eu esperei, veio só na segunda temporada, eu tô com ela de novo. Até vim olhar minha camisa aqui agora. Não sei nem se tá bonito, se tá feio, depois vocês comentam aí, mas é coragem, eu tô com ela de novo. Fora da palheta! Depois desse dia foi só preto, cinza, azul marinho. Só na segurança, só na segurança. Só na média, né? Só na média. Aí hoje eu olhei assim e fiz, é ela. É ela. Boa! Mas vamos. O bom de gravar em casa é que o camarim tá fácil, né? Vai ali no armário, armário, né? Muito massa. Então, beleza, vamos começar dizendo o seguinte: todos nós temos algo na nossa vida. Nós temos. Você que tá ouvindo a gente tem, né? Você tem, por exemplo, você tem o dinheiro ou dívida. Mas você tem. Você tem um relacionamento incrível ou um relacionamento de merda, mas você tem. Você tem um corpo que é uma armadura das suas conquistas ou você tem um corpo que é um peso das suas derrotas, mas você tem. Você tem um emprego que você ama, tem um emprego de merda, mas você tem. Você tem filhos que vão na casa, você tem vergonha dos seus filhos porque fazem uma zona, são mal educados, ou você tem filhos que as pessoas falam, porra, que isso... Que dá uma raiva quando a gente ouve isso, né, Paty? Você deu sorte com os seus filhos, né? Tá ou você bom, tem filho que dizem que você deu sorte, ou você tem vergonha do que seus filhos vão fazer, mas você tem. Faz sentido isso, Paty? Faz. Você tem, né? Você tem alguns quilos a mais do que deveria, alguns quilos a menos do que gostaria. Você tem, tudo você tem. Você tem dinheiro no banco que você gostaria, ou tem dívida no banco que você não gostaria, mas você tem. Então todos nós temos, entenda o conceito que eu vou te explicar. Todos nós temos. Tô ouvindo. O que faz nós termos isso? Aquilo que nós fazemos. É a lei do plantio e da colheita. Não tem pra onde fugir. É bíblica, é de qualquer lugar, plantio e colheita. Perfeito. Comi muito e engordei. Comeu muito e engordou. Gastei muito e tenho dívida. Isso mais aí. do que eu tenho, então. Então, presta atenção. Vamos juntando. O que eu tenho é decorrência do que eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. E muitos métodos, formações em coaching, metodologia de coaching, eventos de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal, focam nisso. Por isso que o WA e as nossas formações é tão diferente. Focam em mudar o que você faz. Mas não é a raiz do Não é a problema, raiz do né? problema. Eu consigo mudar. Por É isso o caminho do problema, Cara, não por é a isso raiz. que muita gente vai num treinamento, sai de lá motivado, yupi, passa 2, 3 dias, perdeu a energia. Por quê? Porque ela não mudou a raiz, ela foi lá no fazer. Agora eu vou fazer diferente, agora eu vou comer menos, agora eu vou juntar dinheiro. E aguenta um dia, 2, 3, mas ela daqui a pouco volta a fazer o comportamento antigo. Por quê? Porque o que ela faz é decorrente de quem ela é. O que eu sou, isso vem do budismo, vem de várias outras filosofias. Ser, fazer e ter. O que eu sou determina o que eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. Ponto. Então é assim que as coisas funcionam, né? Então eu sou, faço e tenho. Ah, Jerônimo, então como eu mudo o que eu sou? A pergunta é boa. Foi uma ótima pergunta, embora ninguém tenha feito. Como que você muda? Como que você muda o que você é? Muito obrigado. Como é que você muda o que você é, né? O que eu sou é decorrente, presta atenção que isso é disruptivo, você prestar atenção. Isso fez parte do do TEDx que eu participei, né? O que eu sou... Não, e é assim, né? Deu até vontade de falar um palavrão, mas não vou não. Mas assim, quando você fala assim, pô, então isso vem do que eu sou, então né? Porque é o que eu sou. Mas se o que eu sou ainda não é a raiz... Não é a raiz. Olha que louco. E na raiz eu consigo transformar... É o que a gente vai falar agora. O que eu sou é decorrente do mundo que eu criei pra mim. Porque eu sou uma pessoa que vive no mundo que eu criei pra mim. Olha que louco. Eu crio o mundo na minha cabeça. Eu crio histórias na minha cabeça. A Brené Brown fala, né? Que você quais são as histórias? Como é que a Brené Brown fala? TRI. Quais são as histórias que você está contando para você mesmo para acreditar nisso? Quais são os rascunhos, né? Quais são os rascunhos que você escreve para acreditar nisso? Então, o mundo que eu crio para mim, eu tenho que viver nele. Eu vou dar um exemplo. Caraca, vai dando nó. Para você não, né, Paty? Você já me ouviu falar isso tantas vezes. Eu já tô familiarizada com isso. Mas segura aí, galera, você vai entender. Isso é disruptivo e é a fonte, é o nascedouro realmente do que você é, do que você faz, do que você tem. Então, segura aí. Segura que vai dar certo. É importante. Você vai entender. Vem comigo. Então, olha o que acontece na prática. Eu crio um mundo pra mim. E esse mundo, ele é criado da forma que eu vejo ele. Então, eu vejo um mundo e crio esse mundo. Cara, se eu criei esse mundo, eu tenho que viver dentro dele. É como o planeta Terra. A gente
existe o planeta Terra e a gente vive dentro dele. Então eu sou uma pessoa que vive num planeta que eu criei pra mim. Só que o mundo é um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu cresci ouvindo minha mãe, o meu pai largou a minha mãe, era um mulherengo e foi pro mundo. E minha mãe cresceu dizendo: o homem tudo igual, o homem não presta. Então a forma como eu vejo o mundo, no mundo que você vive, no mundo que você vive, homem é tudo igual e não presta. Não presta, perfeito? Então eu sou uma pessoa que vive num mundo em que o homem é tudo igual e não presta. Logo eu vou fazer coisas de quem é uma pessoa que vive num mundo que o homem é tudo igual e não presta. O seu ser, né, não vai ser um ser que confia em homem. De jeito nenhum. Que fica, né? Exatamente. Vulnerável. Eu sou uma pessoa que acha que todo homem não presta. Então o que eu faço? Eu faço coisas correspondentes. Por exemplo, não me entrego num relacionamento totalmente, tô sempre um passo atrás, sou ciumento, sou ciumenta, fico pegando o celular da pessoa, fico duvidando da pessoa. Fico esperando a hora que ele vai fazer uma merda pra dizer, tá vendo? E aí vem o fechamento, e aí eu tenho aquilo que eu criei no meu mundo pra mim, porque eu faço e tenho. E aí quando eu tenho, quanto mais eu tenho, mais eu vejo e mais eu reforço que o mundo é daquele jeito. Tá claro isso? Isso vale pra tudo, né? Eu lembro que eu tive um cliente em coaching que ele dizia o seguinte, no mundo dele, ele tinha tudo que ele queria obeso. Cara, tudo que eu quero eu tenho obeso. Usando as expressões dele, né? Eu tenho namorada, tenho dinheiro, como que eu quero, viajo pra onde eu quero, tenho tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu preciso sendo obeso. Então ele é uma pessoa que vive no mundo que mesmo estando obeso, ele tem tudo que ele quer. E como era jovem... E era um coaching para emagrecimento. Para emagrecimento. E como ele era jovem... Ele não estava achando propósito ali. É isso. E como ele era jovem, ele é jovem, o peso do corpo ainda não cobrou o teu preço. Ele ainda está no plantio. Ele estava plantando peso gordo. Né? Ele ainda não estava colhendo pressão alta, colhendo esteatose hepática, colhendo cardiopatia, colhendo AVC, colhendo dificuldade de correr e caminhar, colhendo falta de ar. Ele estava tendo tudo que era importante para ele. Mas estava plantando. E como ele não teve a dor da colheita, ele permanecia só no plantio até aquele momento. Tamo junto aqui, na boa? Beleza? Então como é que ele vai mudar? Se ele é uma pessoa que vive no mundo, tem tudo que ele quer sendo gordo, o que ele vai fazer? Coisas, eu vou comer, eu tenho tudo que eu quero sendo gordo, tá tudo bem. Então ele vai ter o quê? Ser gordo e ter tudo que ele quer. Então tá tudo bem a vida dele. O ciclo da realidade dele tá fechado. Então o que eu quero que você entenda aí que tá ouvindo a gente? Você, eu, a Paty, todo mundo tem ciclos de realidades que a gente cria pra gente mesmo. O tempo todo. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Um fato acontece. Como esse fato eu vou ler, entender e trazer pro meu mundo... Pra mim, eu vi o mesmo fato que você. Pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra. Em tudo na vida. Esse é o primeiro conceito que você tem que entender pra gente mudar de... Tomei um susto, Tia Z. Meu Deus do céu. Você já tinha visto a Z chegar? Não. Como é que você entrou? Você abriu a porta e entrou? Pela porta, né? Homem-Aranha. Então são dois conceitos que eu quero que você entenda. Um é esse, o ciclo da realidade. Agora eu vou entender o segundo conceito. Seres humanos, nós somos... neuroquímica e neurocientificamente falando, nós precisamos ser congruentes com aquilo que a gente fala, pensa ou faz. O pessoal deve ter pensado assim, ciclo da realidade. Agora, congruente, Jerônimo, tá pesado, né? Não, tá difícil. Fica com a gente. Aqui é pra você sair da média, não é pro lugar que você toma tapinha nas costas nem passando na cabeça. Aquilo dá pra você entender. Quer aprender uma técnica de fazer as pessoas de fato realizarem as coisas... Vamos no esforço, Quer seguir alguém que fica fazendo frase de para-choque de caminhão? Você não precisa nem seguir ninguém, nem treinamento nenhum. Você tá na beira da estrada da BR e fica lendo os caminhão que passa, tem umas frases bem legais lá. Quer aí ficar dando conselho pro seu filho sem adiantar nada? Então, é isso. Né? Agora, quer evoluir, quer aprender, é assim. Tá? Então vai doer mesmo. O segundo conceito é a congruência. O que é o conceito da congruência? Nós, seres humanos, temos que neuroquimicamente, neurocientificamente, sermos congruentes com aquilo que a gente pensa, fala e age. Vou dar um exemplo, né? Uma pesquisa demonstrou que o cara ia na casa da pessoa e falava assim, você apoiaria essa causa? O cara fala, essa causa apoiaria. Diminuição de acidentes, pare de usar o celular no carro. Apoiaria? Apoiaria. Aí eles dividiram em dois grupos. Um que recebeu essa visita no dia anterior e a outra que não recebeu essa visita no dia anterior. Tamo junto? Aí, no dia seguinte, o que faz? Vai um cara na casa dessas pessoas. Um que recebeu a visita e outro não. E vira pra pessoa e fala assim, cara, eu vim aqui porque eu queria colocar no seu quintal um outdoor de apoio à causa, não dirija mandando mensagem. Você topa?
Eram 2 grupos. Um não disse nada que apoiava a causa, só simplesmente recebeu a visita. O outro disse que apoiava. Qual grupo que aceitou mais? O que disse que apoiava, Por quê? Porque ele tem que ser o quê? Congruente. Congruente com o que ele tinha dito no dia anterior. Ele vai ter ações que confirmam que ele já É disse. isso. Se eu digo que meu chefe me persegue, meu cérebro vai passar a porra do dia procurando situações para justificar que meu chefe me persegue. Você tá vendo? Ele pode me dar flor, ele pode me dar bombom, ele pode estar apaixonado por mim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas quando ele fizer aquela fala que justifica que ele tá me perseguindo, ó, aí, tá vendo? Tá vendo que ele me persegue? E aí qual é a merda? Porque aí vamos juntar tudo? No meu mundo, meu chefe me persegue. Logo eu sou uma pessoa que trabalha numa empresa que meu chefe me persegue. Logo eu faço coisas, evito meu chefe, fujo dele, tem cara feia pra ele, faço careta. Tem gente que faz careta pro chefe, não sabe por quê? Porque no mundo dela, ele tá perseguindo. Ela tá rodando o programa dela ali, de tudo que ela acredita, né? Todinho, ele rolando a cabeça dela. E ela vai ter coisas decorrentes, porque o chefe vai olhar pra ela na hora da promoção, o que você vai promover? A mulher que fica fazendo careta, o cara que fica fazendo careta pra você na reunião? Ou a pessoa, o homem, a mulher que pô, tá sempre sorrindo, sempre disposto, sempre solícito, sempre acreditando? Esse é o ponto, né? Então essa é a história. Então os seres humanos precisam ser congruentes com aquilo que falam, pensam e agem. Né? Daí vem a técnica, né? Vem o uso da técnica pra você conseguir isso aí através dessa congruência. Eu lembro de uma história no WA, cara, fantástico, de um cara, ele mandou até o depoimento pra gente. Emocionado. Ele aprendeu isso no WA, mas a gente só soube porque ele mandou um depoimento, cara, uma baita carta escrevendo tudo que ele conseguiu e tal, que foi conseguir fazer o filho... Com 6 anos de idade... parar de fazer xixi na cama. Pela primeira vez na vida do filho, o filho... Ou ele dormia com fralda, ou sem fralda e fazia xixi. Ele não conseguia. Ele usou esta técnica para isso. E agora ficou mais simples, porque na verdade o mais complexo é você entender isso. Aí a pergunta é, Jerônimo, e como eu gero congruência nas pessoas? Simples. Aí vem uma técnica poderosa de coaching, que tudo isso são técnicas de coaching criacional. Coach criacional é a nossa metodologia exclusiva, criada por mim, né, junto lá com nossos trainers, e é como a gente ensina coach, é diferente, é exclusiva, é marca registrada nossa, né, por conta de toda essa pesquisa científica que a gente tem. Mas eu vou te ensinar uma coisa agora e você vai entender como que eu extraio congruência das pessoas, como que eu gero congruência nas pessoas. Muito simples. Qual é o maior erro das pessoas? Elas querem dizer. Cara, faz xixi antes de dormir, filhinho. Faz xixi antes de dormir que você não vai fazer xixi na cama. Quem tá dizendo isso? O pai. Equipe de venda, minha equipe, vocês não estão performando. A partir de agora, todo mundo chega uma hora mais cedo, porque assim vocês vão performar. Vamos ficar no sábado, a gente dá 1000 soluções, né? 1000 soluções. E aí não tem o quê? Congruência. E como é que eu extraio congruência? Perguntando para a pessoa. Então vou dar um exemplo. O que é gerar congruência, né? É fazer a pessoa dizer qual caminho que ela acredita que consegue isso. Porque quando você diz o caminho que eu acredito. Mas se ele não acredita, aquele caminho serve de nada, não vira ação. Não há congruência naquilo ali, necessariamente. Né? Então vou dar um exemplo. Vamos falar do nosso Awaker que fez o filho parar de fazer xixi pela primeira vez. O que aconteceu? Eu ensino a técnica dentro do WA de forma inicial. Né? Eu faço um ensinamento dentro do WA. E na formação em coaching a gente aprende isso porque é a técnica principal da nossa formação de coaching, uma das técnicas principais. Ele vira e fala pro filho assim: filho, meu amor, papai queria te fazer uma pergunta. O que você precisa para parar de fazer xixi na cama? Para dormir esta noite, na verdade não é nem para parar, porque aí é muito longo, né? Para dormir essa noite sem fazer xixi na cama. Sabe o que o filho falou, Paty? Você lembra o que o filho falou? Não, eu não Claro lembro. que você não vai lembrar, né, Paty? Tô até curiosa, tá aqui aí. Sabe o que o filho falou? Me compre um jogo de PS4. Olha, eu não lembrava que era isso, que massa. Aí, né, cara, aí a pessoa despreparada pensa assim, porra, tá de sacanagem, vai comprar um jogo de PS4, vai parar de fazer xixi na cama. E aí o que o pai fez? Falou assim, ele até conta na história no depoimento dele, né? Ele fala assim, e esse depoimento me emocionou muito, me fez chorar, inclusive, né? Como você falou no começo desse podcast, eu me importo, né? Esse é meu pagamento, esse é meu combustível. Você que tá perto de mim, né, Paty? Você sabe, é isso que me faz levantar. É pra isso que você estuda, É pra isso que eu estudo, é pra isso que eu estudo. É pra isso que eu estudo. É pro pai poder dormir uma noite e falar que meu filho não fez xixi na cama, né? Esse é o menor, mas é pra isso que eu estudo. E aí, voltando, ele vira e fala assim, cara, quando meu filho falou comprar o PS4, se o Jerônimo não tivesse me dito que isso podia acontecer, porque essa é só uma das tantas histórias, né?
Aí eu viro e falo assim, tá bom, filho, comprando o PS4 você não vai fazer xixi na cama? Não. Comprando o jogo? Não. Foram lá na PS Store, né, na PlayStation Store, ele comprou o jogo, deixou o filho jogar um pouquinho e o filho foi dormir. E foi a primeira vez em 6 anos na vida dele que o filho não fez xixi na cama. Por quê? Porque ele teve congruência. Porque ele teve que ser congruente com aquilo que ele acreditava. E ele acreditava que o quê? Que ele disse, não, se eu ganhar um jogo, eu não faço xixi. E o cara só conseguiu, porque você tem que ter, amigo, fé na técnica. É isso. E ele só conseguiu porque, de fato, ele fez o WA, ele viu, você dá exemplos inacreditáveis no WA que o cara fica... Esse é um deles, né? Esse é um deles. O cara fica assim, não, sério, Jerônimo, se o cara disser isso, ainda assim vai funcionar, né? Esse é um deles. Eu lembro de uma equipe que eu era o líder dessa equipe, eu fui quando eu era servidor público ainda, eu era um líder de uma equipe de 60 pessoas, e essas 60 pessoas, o cara chega pra mim, entra na minha sala e fala assim, caraca, Jerônimo, se a gente, um líder meu, um dos meus, meu número 1 ou 2, era o meu número 1 de administrativo, né, era o cara mais alto no escalão lá da parada, ele entra na minha sala e fala assim, Jerônimo, se a gente continuar com esse projeto, fulana vai morrer. Eu falei, caraca, fulana vai morrer? Era um projeto de digitalização de processos. Eu falei, fulano vai morrer? Falei, vai morrer. Eu falei, cara. No mundo dele, a fulana vai morrer. Né? E aí eu viro pra ele e falo assim, entendi, cara, não quero que ninguém morra. Quais são as opções que a gente tem pra fulana não morrer? Porque é óbvio que ele acreditar ou não naquilo não ia fazer fulana morrer, mas ia fazer o projeto não sair, ia fazer tudo ficar emperrado. Não, e se ele acredita que fulano ia morrer, se você dissesse, não, fulano vai morrer não, pode continuar. Só isso, no mundo dele, você ia ser uma pessoa que não se importa. Não me importa, um líder. É um absurdo. É isso, então, eu disse que fulano ia morrer. Ela iria pro projeto com essa energia de, meu líder é um absurdo, não se importa com ninguém. Eu avisei que fulano ia morrer, ele mandou continuar. Não vai morrer nada. E aí eu virei pra ele e perguntei, cara, e quais são as hipóteses? O que a gente pode fazer pra fulana não morrer? Pra continuar o projeto e fulana não morrer. Ele me deu 3 opções. Olha aí. E eu falei, qual das 3 parece a melhor? Tal. Eu falei, se a gente fizer assim, fulana não morre? Ele falou, não. E o projeto foi feito e até a hora que eu saí fulana tava viva. Tava viva até hoje, tava vivinha lá e fulano não morreu. Mas se eu digo pra ele que tem que fazer... Então o que eu tô te ensinando aqui, você que tá ouvindo a gente aí? Eu tenho que ser muito íntegro, né, Paty? A gente sempre é muito íntegro. Vê, a gente tá fazendo um podcast de... Tem o que aqui, Paty? Podcast? Uns 23 minutos. 23 minutos de podcast. Não dá pra eu te ensinar uma técnica que é dentro de um evento de 3 dias como o WA ou dentro de uma formação de coach de 6 dias em 20 minutos de podcast. Acho que o que é importante a pessoa entender é... Conceito. Cara, existe um método, existe uma técnica e existem várias outras para que você consiga fazer as pessoas realizarem. É isso que você estuda. E você próprio, né? E você próprio, né? Então a gente pode usar isso. Acho que saber que isso existe faz a gente tomar a decisão de, cara, eu quero buscar, eu quero isso pra mim, eu quero usar isso na minha empresa. É isso. Eu quero parar de dizer a direção das coisas e o resultado não vir e quero aprender a fazer as pessoas escolherem o seu caminho. Eu quero fazer isso na minha família. Então... E você isso, já pode, né? O que eu tô te dizendo aqui já é algo que você pode fazer. Você já pode tentar. Começar a fazer, tipo, ao invés de dizer o que a pessoa tem que fazer, começa a perguntar pra ela o que ela pode fazer pra conseguir tal resultado. Por exemplo, eu posso te fazer uma pergunta agora. Até aqui, esse podcast tá sendo interessante pra você? Se você chegou até aqui, aliás, se você chegou até aqui, parabéns por isso, porque a média parou antes, beleza? Você já tá saindo da média. A média parou quando você falou congruência. Foi, quando parou. Desligou, saiu correndo. Então você chegou aqui, então você tá gostando desse podcast? Tá fazendo minimamente sentido pra você? Como é que você pode demonstrar pra gente, gerando congruência pra você, como é que você pode demonstrar pra gente que você está curtindo esse podcast? Como? Isso, exatamente o que você pensou, curtindo, dando 5 estrelas, se você estiver vendo no iTunes, compartilhando com alguém, deixando um comentário. Cara, mas assim... Mas faz isso agora mesmo, pô. Se você está curtindo, deixa aí. Pra depois, não deixa pra depois, não. Deixa pra depois, não. Eu vou pedir pro pessoal deixar o link também na descrição do WA, da formação em coaching. Se você quiser saber mais sobre passo, isso... Né? Treinamento nunca termina, sempre tem o próximo passo. Se você quiser ir para um próximo passo, cara, eu quero me aprofundar nisso e em todas as outras técnicas que o Jerônimo tá lá, com a pessoa, na hora ali, treinando. É isso. Cara, é lei, né? Ou você evolui ou você extingue, né? E a gente faz isso como ser humano. Ou a gente evolui ou a gente vai sucumbindo à vida. Então tem que evoluir. Teu próximo passo, teu próximo passo, mas eu não quero ser coach profissional. Quem disse
que é ser coach profissional, né? Você pode fazer para ser um coach profissional, para ter uma nova profissão. Você pode fazer para você ter essas habilidades na sua vida. Na vida. Como líder, com pai, mãe, no trabalho, marido, mulher. dentro da sua casa. 3 histórias rápidas. Um cara que viveu de coach, um cara que não largou o emprego dele e faturou aproximadamente R$150 mil como coach, desde que se... Nada mal. E ele usa o coach como segunda atividade. Né? Outro exemplo, o cara, não vou falar o nome porque ele não autorizou, palavras dele, não é que ele não autorizou porque ele não quis, porque eu não pedi pra ele. Palavras dele, eu era um Zé Ruela na minha empresa. Depois que eu fiz a formação em coach, começaram a me perceber com técnicas diferentes. Hoje eu lidero 17 pessoas. De Zé Ruela a liderar 17 pessoas. É o que eu digo, é superpoder para pessoas normais. É óbvio. Outro dia, uma aluna nossa também, ela estava contando que ela trabalha no hospital, ela é gestora dentro de um hospital, né? Trabalha com isso. E ela fez essas mudanças todas, ela fez a formação, foi para outros níveis da formação, e ela fez usou as técnicas dentro da área dela. Ela também atua como coach, segunda atividade, mas ela usou no hospital e ela falou que ela teve muito mais resultado. As metas ela alcançou muito mais rápido dentro do setor. E aí os outros gerente setores de banco que disse que a meta era o dobro. Começaram a procurar ela para buscar ajuda, para conseguir aquele engajamento que ela tendo com a equipe, né? A nossa outra cliente que é gerente de banco, que não atua como coach profissional mesmo, que o pessoal demora o ano todo pra bater a meta, ela bate a meta em julho. Com folga, né? Com folga. E aí o pessoal, o que você tá fazendo? E a última que essa pra mim me emocionou muito. E ela nem fez pra isso. Não ela fez falou pra assim, isso. Cara, não fui fazer a formação pra isso. Eu fui pra buscar me desenvolver. E eu vi esse resultado. Eu tava tendo... Ela disse que teve 3 vezes mais resultado nas vendas dela. E um dos que eu mais gosto, né? Que essa sentei e chorei compulsivamente dentro da sala de aula. E eu e 70% da turma, que é o cara que pegou o telefone... gerando, olha que legal, agora voltando para nossa técnica, né? O cara disse que o que ele queria para a vida dele era voltar a ter relacionamento com o filho. E eu perguntei, o que você pode fazer para voltar a ter relacionamento com seu filho? Alcançar o que você perdeu. Né? Ele falou assim, eu preciso dizer pro meu filho que eu amo ele. Eu falei, tô todo arrepiado já. Quem tá dizendo isso é ele. Não sou eu que tenho que, então liga pro teu filho e diz que ama ele. Não, é ele que tá me dizendo. Eu preciso voltar a dizer pro meu filho que eu amo ele, porque eu amo muito meu filho. Eu falei, que incrível, e quando que você pode fazer isso? Outra técnica de coach, né? Tornar smart, time-based, né? Determinar tempo. Quando você pode fazer isso? Ele falou, agora. Eu falei assim, e você quer fazer? Ele falou, quero. Eu não disse nada pra ele. Ele pegou o telefone na frente de 100 pessoas na nossa turma, ligou pro filho dele, falou, filho, me desculpa por tudo que eu fiz na minha vida pra você. A culpa não é sua, é minha. Eu te amo. Cara, foi incrível. Eu não tava na sala nessa hora, eu saí. Quando eu voltei, tava todo mundo acabado na sala, assim. Eu disse, meu Deus, emoção. da emoção. O que Jerônimo tinha acabado fez, de acontecer. Né? Eu disse, o que aconteceu Então, aqui? assim, quando eu ouço uma história dessa, assim, sabe, é a hora que eu entendo que a gente precisa ser pessoas melhores. E aí vale pra tudo, tá? Então, como você pode começar a usar isso na tua vida a partir de agora? Começando não julgar as pessoas, entender que se elas estão tendo determinado resultado, é porque elas estão fazendo determinadas coisas, porque elas são determinadas pessoas, e elas são porque elas criam um mundo para elas. Então, enquanto você ficar tentando mudar no fazer e no ser, você tá ferrado, porque às vezes você vai conseguir, mas é muito difícil fazer diferente se o teu mundo é aquele. Eu a partir de agora vou confiar em homem. Beleza, aí sai pra rua, primeiro relacionamento, volta ao padrão anterior, porque o seu mundo continua igual. Então você precisa mudar o quê? A forma como você vê o mundo, né? E é difícil mudar a forma como você vê o mundo. Talvez você precise de ajuda. Precisa de ajuda. Se você precisar de ajuda, conta comigo no WA 3 dias ou na formação em coach criacional, o que você quiser. Mas verdadeiramente, tomara que você tenha compreendido o poder do que eu tô te falando. Então, escolhe um lugar. Agora, não adianta você aprender isso e não botar em prática, né? O mundo não é dos que falam, é dos que fazem. Então, coloque isso em prática, faz um teste, pega a tua equipe, pega teu filho, tua mulher, teu marido, e na próxima vez que ele disser assim, tiver alguma coisa que esteja errado ou que você gostaria que ele fizesse, pergunta pra ele. Por exemplo, teu filho tirou nota baixa. Filho, o que você precisa para melhorar essa tua nota para a próxima prova? Né? Tua equipe não performou. O que você precisa para alcançar tua meta no mês que vem? E ele vai te dizer, e quando ele disser, ele vai ter que ser o que com isso? Congruente. E você vai precisar não julgar e acreditar. Existem vários caminhos. Não existe só o seu caminho, um único caminho. Como o nosso Awaker, né, que faz o WA, acreditou que se desse um jogo de PS4, né? Agora, aí se você vira e fala assim, então se eu te der um jogo de PS4, você não vai fazer xixi na cama, né? Aí julgou. Se teve julgamento, teve peso, aí perdeu o efeito do
Por isso que a técnica é mais profunda. Mas eu tenho certeza que isso já vai te servir para dar seus primeiros passos. Curtiu o podcast? Dá o seu curtida. Compartilha com alguém, cara. Se você conhece alguém que é líder, que é pai, que é mãe, que é marido, que é mulher, compartilha esse podcast. Isso pode ser diferencial na vida da pessoa para gerar resultado e uma vida diferente para ela. O bem nunca para, né? Não faz parar em você. Compartilha mesmo. O bem nunca para. E alguém que você se importa. E se você quiser ser treinado por mim pessoalmente no WA, o link vai estar aqui embaixo. Numa das nossas formações de coach que tem pelo Brasil todo, em várias capitais, o link está aqui embaixo. O seu método pelos nossos trainers. É isso. É isso? É isso. Acho que foi, né? Se a gente falar mais do que isso, eu acho já falamos de ciclo da realidade, de congruência. Chega por hoje, não chega? Chega. Acho que a cabeça da galera já tá ali, né? Neurônios. Agora imagina em 3 dias comigo, né? Eles piram, né? Agora vamos testar. Vamos testar. Vamos pro jogo. Abraço pra você, eu te vejo no próximo podcast, ou lá no WA, ou numa formação de coach. E... Vamos! Tchau!